Pessoal, boa tarde aí, boa tarde a todos que estão participando, a todos que estão nos ouvindo. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho para vocês aí de LGPD, né? Falar um pouquinho para vocês da nossa nova estrutura. Então, hoje aqui com a gente nós temos o Rafael Benacchio, que irá se apresentar, e o doutor Adriano Mendes, que também é o que vai fazer a apresentação para vocês aí de LGPD. Mais uma vez, vou agradecer a presença de todos e explicar primeiro um pouquinho como está a nossa região. Acho que a grande maioria na linha fui eu que convidei, então a grande maioria eu sei que me conhece, mas para os que não me conhecem, eu sou Viviana Olímpio, eu sou Partner Account Manager da ArcServe e eu sou responsável por São Paulo, capital, e por toda a região sul, ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rafa está na linha, então vou deixar o Rafa fazer as apresentações, que ele é a grande novidade do webcast. Boa tarde a todos, eu sou o Rafael Benacchio, ainda não conheço todos vocês, com o tempo aí iremos trocando bastante contato, iremos falando de projetos e ideias e soluções, mas hoje a estrela da tarde, hoje é o nosso amigo, o especialista de LGPD, já, acho que Adriano, acho que você na sua apresentação você vai abordar um pouco do seu histórico antes de começar a falar, né, do conteúdo em si, né? Vou, mas o pessoal vai ficar decepcionado pela maneira como você já introduziu. Eu sou menos Que que nada. isso. Tá? Adriana, vou te passar a console de apresentadora, tá? Porque aí vai cair a minha. E, pessoal, a gente tem um campo dentro do webinar aí que chama questions ou perguntas, né? Depende de como cada um aí enxerga. Mas a gente vai pedir para vocês irem, por favor, colocando as perguntas que vocês têm sobre a LGPD, sobre as dúvidas aí com backup, vocês irem colocando nesse campo de perguntas, porque no final a gente vai responder essas perguntas aí. Tá? Agora a palavra é sua, Adriano. Eu vou até ficar quieta aqui e estou aqui no chat para o pessoal. Beleza? Pessoal, muito boa tarde. Obrigado, ArcServe. Obrigado, Viviana. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Vou me apresentar direto. Meu nome é Adriano Mendes. Vocês estão vendo a minha tela? Compartilhada aí? Sim. Tá, então, esse fui eu antes do coronavírus. Eu já tirei a barba por causa da máscara e já engordei aqui uns 20 quilos desde que começou essa quarentena. Mas o meu nome é Adriano Mendes, eu sou advogado, sempre fui advogado, quase sempre Adriano, trabalhei com... perdão, acho que a gente está vendo só o seu plano de fundo, a apresentação acho que ainda não veio. Ué, vamos lá. Esperar uns segundinhos para ver se há algum delay no link. O primeiro. Agora sim, agora estamos vendo a sua foto e tudo mais. Legal. Então tá bom. Estava falando que esse daí fui eu. Eu já fui assim, espero voltar assim a partir de quando acabar a quarentena, mas eu sou um advogado que sempre trabalhou com tecnologia, trabalhei em algumas empresas multinacionais como Compio e Ericsson. Eu rodo o jurídico da Abra Hosting, que é a Associação Brasileira de Provedores de Hospedagem. Sou o diretor jurídico da ACESP São Paulo, que é a Federação de Empresas de Tecnologia, e sou membro do Conselho de Inteligência da ACESP Nacional. Sobre esse assunto de LGPD, eu dei várias e várias palestras, consultorias e treinamentos no ano passado e nesse ano também. E aí eu gosto de falar que eu cheguei a falar desse assunto até no exterior, né? Porque eu fui fazer um comparativo entre a nossa lei e a GDPR na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Direito lá, e também já fui para o Senado Federal Brasileiro falar da nossa visão da iniciativa privada da LGPD para eles mesmos, né, dentro da própria casa. Eu sou um DPO certificado, um dos poucos do Brasil, pela GDPR. Então eu posso trabalhar e trabalho de fato com questões ligadas à GDPR aqui e na Europa também. Eu tenho uma certificação pela Universidade de Maastricht, que é uma das melhores do mundo para isso. E também sou professor de cursos aqui no Brasil que certificam em Exim e em outras áreas também. E aí, para complementar, lá atrás, em 2004, eu ajudei a implementar Sarbanes-Oxley em algumas empresas, na empresa que eu trabalhava, e eu acho que o momento que a gente está vivendo agora de LGPD, proteção de dados pessoais, é muito parecido com o momento que foi a SOX, anos atrás. E até por isso,
eu gosto de falar que a LGPD veio para ficar também, mas que ela vai ser incorporada. Então, é uma área que vão ter, ao longo do tempo, muito poucos especialistas e muita gente fazendo, porque vai ser business as usual. Como a LGPD já é um assunto que está na boca do povo, a gente já conhece aí há mais de um ano, né? Eu não vou ficar falando da lei, porque eu acho que isso daí todos vocês já devem ter alguns insights, feedbacks, até percepção sobre ela. Eu queria só trazer um caso novo que mostra como é emblemático a gente saber o que é privacidade e proteção de dados pessoais. E é o caso do General Heleno, né, que ficou feliz na semana retrasada porque o seu teste deu negativo, mas quando ele fez o agradecimento dele no Twitter, ele colocou também uma foto do exame que ele fez no hospital, e nessa foto tinha o CPF. Pouco tempo depois, isso começou a ser recompartilhado no Twitter, e as pessoas perceberam que ele tinha colocado o RG e CPF e aproveitaram isso para brincar com ele, fazer uma brincadeira jocosa, né? E fizeram o cadastro dele em vários lugares. Aqui estava falando social, lojas Renner, filial pessoal, chip da Vivo, mesário, voluntário, clube de regatas do Vasco da Gama, assinaram o Global Pay em nome dele e até filiaram ele ao PT. Né? Então, isso mostra como aquela informação que para a gente pode ser inofensiva. Opa, acho que a gente perdeu um pouquinho. Quando usada de uma forma ou quando Voltou. utilizada sem que a gente tenha controle dela, pode. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, voltamos a ouvir. Perfeito. Acho que a gente está tendo uns cortes aqui. Deixa eu ver só. Eu troquei de rede aqui para ver se fica melhor. Eu acho que agora vai. Agora ficou legal. A questão do home office é engraçada, porque eu estou em casa com o filho e disputar com Netflix e usar o host dele, né? Sim, Deve é ser esse natural. problema. Todo mundo está se adaptando a essa realidade, faz parte, às vezes barulho de fundo, criança. Já está todo mundo nesse barco, especialmente a gente, mas fica à vontade, doutor. É o novo normal, né? É o novo normal Exato. que a gente está falando. Então, aqui a gente estava contando só do caso do General Heleno, que postou nas redes sociais dele um exame médico onde falava que ele não tinha coronavírus, e que isso era uma boa notícia. Mas por causa dessa postagem, dava para ver o CPF e o RG dele, e com isso eles aproveitaram para fazer vários cadastros, né, em nome dele, para mostrar como isso era fácil. O pior, na visão dele, foi o da filiação ao PT, mas muitos outros cadastros podem ter sido feitos, inclusive cadastros de assinaturas e correntes, e coisas que eventualmente conseguem até levar o nome dele para o Serasa e CPC. Então, eu peguei só esse exemplo aqui para falar de como a LGPD e privacidade é importante e como isso não é só uma questão da área de TI, é uma questão que todo mundo tem que se envolver e saber o que está fazendo, né? Um outro caso que eu trouxe para a gente comentar é um caso já bem comum aqui, em que vários estados começaram a rastrear as pessoas através de telefones celulares e outros dispositivos possíveis, né, para saber quem está cumprindo a quarentena e ficando voluntariamente em casa e quem está saindo. O governo do estado de São Paulo, assim como de outros estados, conseguiu fazer convênios com as telcos, com as operadoras, e eles têm acesso às informações. As operadoras, no momento, conseguiram criar uma camada de anonimização desses dados, para não dizer exatamente quem é e só o percentual, mas com alguma inferência a gente consegue descobrir o titular dos dados na outra parte. Né? Então, isso também é uma questão emblemática que tem acontecido também. E todos esses dois casos são casos que eu trouxe relacionados ao coronavírus e à LGPD, né? Porque eles não existiam antes de março desse ano. Um caso bem interessante que também tem a ver com privacidade é o caso do Zoom,
que está indo muito bem, passou a ser uma ferramenta, a ferramenta mais utilizada e um dos maiores downloads da semana nas plataformas, até que começou a ter questionamento sobre privacidade, segurança da informação e principalmente sobre transparência, né? Pior do que alguém conseguir entrar numa sala de chat que estava com o link aberto na internet, foi informação que não era sabida, de que parte dos dados passavam por servidores na China que não têm as mesmas leis que a gente, né? Então, por causa disso, já tem outras matérias que eu acabei não trazendo aqui, que mostram que o Zoom ele perdeu a chance da vida dele de ser a ferramenta utilizada para todos os tipos de comunicação online, né? Então, pode não parecer, mas isso que eu mostrei aqui, tanto do General Heleno, quanto do Zoom, quanto do uso de dados pelo governo para o coronavírus, tem tudo a ver com a LGPD, com o GDPR, com privacidade e proteção de dados pessoais. E, só para a gente lembrar, além daquela questão do dado pessoal, toda a informação que identifica, eu posso identificar um usuário, o nosso papel enquanto integradores e empresas que ajudam nossos clientes a estarem em conformidade ajudá-los a perceber que a lei ela não é clara e objetiva, ela não tem ações definidas. Ela tem também uma série de princípios que a gente tem que analisar e entender para saber que o nosso negócio está em conformidade. Então, muito mais do que uma resposta binária de sim ou não, é uma análise subjetiva para ver se eu fiz tudo que eu podia fazer em cada um desses pontos. A base dessa pirâmide é que existe uma responsabilidade solidária entre o controlador e o operador. O controlador é o dono dos dados, o operador é quem o dono dos dados delega parte ou todo esse tratamento. E aí, se houver um vazamento por um operador que você contratou, que a sua empresa contratou, você é solidariamente responsável, como é na área trabalhista, como é numa área tributária. Então, não dá mais para se eximir da sua responsabilidade através de um contrato. A gente tem que fazer uma due diligence superior, a gente tem que garantir que a gente levou em consideração o risco daquele dado ser comprometido na hora de escolher aquele fornecedor específico. Subindo uma camada, acima disso, existe agora a necessidade de documentar o que eu estou fazendo com esses dados, de onde eles vêm, para onde eles vão, quais são os fluxos de dados, ter controles internos, procedimentos, por que essa informação, e tudo muito da melhor maneira possível, para que a empresa não tenha problema, né? E mais uma camada, a gente tem a transparência e do princípio do mínimo necessário. Então, eu devo deixar claro que dados eu coleto e deixar também que eu devo sempre, na hora de fazer essa coleta, não pegar mais informações do que eu preciso. Antigamente era o contrário, porque a gente falava do pega tudo, né? Depois a gente monta um data lake e vê o que faz com a informação excelente. Hoje é o contrário, né? Quanto menos informações eu tiver, melhor é para o meu negócio, melhor é para a minha operação. Um ponto acima, a gente tem que definir também sempre as bases legais pelas quais eu estou fazendo aquela coleta e tratamento. Eu vou usar o consentimento, eu vou usar o legítimo interesse, eu vou usar a execução de contrato, eu vou usar a proteção à vida, a saúde pública, qual é a base legal que eu vou utilizar para fazer esse tipo de tratamento. E aí, o topo dessa pirâmide, que é a cereja do bolo, que é a parte mais difícil, é garantir que aquele monte de informações que eu coleto vão ser só usadas para finalidade somente para o usuário. Por isso que ela é muito mais uma coisa de gestão, um programa, do que um projeto com começo, meio e fim. Aqueles dados todos que eu coletei em 2005, 2007, até hoje, se a lei tivesse em vigor, seriam ser usados só para aquela finalidade. Eu não posso lançar um produto novo, eu não posso criar um novo tipo de serviço sem fazer uma consulta prévia e analisar se aquilo está em conformidade com a LGPD. Aqui, pessoal, Viviane e Rafael, só para dar um exemplo, eu gosto de citar sempre a questão do Uber. O Uber já é um aplicativo que eu conheci como transporte de pessoas do ponto A ao ponto B, e de repente o Uber, analisando o mercado de concorrência, teve a ideia de criar o Uber Eats. O Uber Eats e Uber não têm a mesma finalidade. O Uber Eats e Uber não têm o mesmo propósito, nem meadas de base de usuários. Então, para que a Uber continue nos acessando, ela precisa primeiro convidar com que a gente faça uma adesão nesse novo serviço, na nova plataforma, porque os serviços são diferentes, né? Então, ela pode fazer essa primeira comunicação com base no legítimo interesse,
ela pode abordar, porque nós somos clientes dela, e isso justifica o interesse, a gente não saberia que a Uber Eats está lançando esse produto, não foi através de uma comunicação dela, mas ela não pode pegar os nossos dados e usar para uma outra finalidade sem o nosso consentimento. Então, em teoria, ela poderia compartilhar nossos dados com restaurantes, porque ela sabe que a gente geralmente chama a corrida do lado do restaurante A ou B, né? Então, isso é bem interessante. O primeiro caso que a gente tem aqui, o Claro, que é um absurdo, é um caso dos aplicativos que transformam o flash do celular numa lanterna contínua, mas que para isso eles coletavam o contato, agendas, histórico de ligações, fotos do aparelho, e-mail, e outras informações que não têm nada a ver com a finalidade, né? Então isso deve acabar. E não para a gente que trabalhamos para as empresas, para os nossos clientes, vão ter que ficar muito atentos também se todos os direitos dos titulares estão sendo previstos e cumpridos dentro da LGPD. Então, os nossos clientes vão ter que garantir os direitos de acesso, identificação, as informações sobre compartilhamento e também o direito à oposição ou revogação do consentimento para tratamentos que tenham sido dados baseado. Aqui serve uma coisa bem interessante, é que agora o dado não é mais um ativo da empresa, ele e continua sendo da pessoa física, do titular dos dados, e só pode ser usado enquanto houver o tratamento, é o ciclo de vida da informação, né? Enquanto aquela informação for necessária. Acabado o tratamento, esse dado precisa ser eliminado, né? E é uma questão que a gente pode discutir depois, Rafael, dos nossos mitos e verdades, né? E também, um outro ponto é que não dá para a gente pensar que usando o ArcServe backup está seguro, esquecer de alertar os nossos clientes que LGPD é algo maior, que envolve todos os programas, sistemas e condutas, né, os procedimentos da empresa também. Então, não é só a parte da que serve tem que estar bem feita e bem implementada. A empresa, como um todo, tem uma postura de security privacy by design, né? Ela precisa pensar na segurança e na privacidade desde a concepção dos seus produtos, e não só em parte dele. Uma coisa bem legal é que pesquisas feitas mostram que privacidade tem um ROI positivo, né? Que toda vez que a gente investe em privacidade, a gente acaba tendo ganhos, ou ganhos diretamente de imagem, ou ganhos percebendo que a gente podia otimizar e revisar processos existentes hoje, ou unificar procedimentos que existem. É muito comum que um onboard de um cliente gere tratamentos de diferentes áreas. Quando a empresa adquire um cliente através do e-commerce, esse cliente ele passa pelo primeiro filtro do marketing, que vai fazer um enriquecimento nas barras A e B, C. Depois que está pronto, o financeiro vai lá e checa no Serasa. Depois, a outra área vai verificar se o CEP e o endereço estão corretos. Então, alguns dos trabalhos que a gente fez, quando a gente percebeu que existiam vários processos acontecendo simultaneamente por departamentos que não se falavam, a gente conseguiu trazer isso tudo para a mesma página, e aí o sistema dispara e faz essas pesquisas e aquisições no mesmo momento. Isso gera uma economia financeira. Por quê? Se tivesse algum problema, as outras análises que eram feitas e algumas até pagas, ficavam suspensas até corrigir aquele ponto. Né? Então, foi positivo, num exemplo que eu tive, e fora todos os outros. A outra questão também é que parece que não, mas as pessoas já estão mais preocupadas também com as responsabilidades. Então, o número de pesquisas sobre seguro cyber e algumas apólices de seguro cyber que a gente trabalha, já até prevendo as ações pela LGPD, aumentaram bastante. Né? Então, mostra que as pessoas estão preocupadas não só com a implementação, mas também com medo de tomar uma multa aí. E essa é uma notícia que eu trouxe para compartilhar, que eu não sei se de fato 2/3 das empresas já começaram a fazer algum processo de adequação. Eu tenho certeza que hoje todas as empresas que a gente tem falado, quase todas, já ouviram falar do LGPD e esse assunto está latente para elas, né? O que é uma oportunidade para a gente e o que também é um desafio de atravessar essa barreira do eu já sei para o como vamos fazer. E o grande problema para isso é que a LGPD, que já foi criada no papel, ainda não saiu da estante do Bolsonaro, né? E está lá esperando a nomeação de 5 diretores para que consiga daí normatizar, informar quais são as
regras, entendimentos que eles vão ter sobre vários assuntos que já estão mapeados. Uma das pessoas que é um dos prováveis diretores da NPD disse para a gente que numa reunião que eles fizeram na interna, eles mapearam mais de 50 pontos que eles vão ter que esclarecer nas questões que dizem respeito a tratamento de dados menor, dados de saúde, open banking e tudo mais. A lei prevista para entrar em vigor no dia 16 de agosto de 2020, falta isso 260 dias, né, se é a lei por esse caso mesmo, mas tem um projeto de lei que passou pelo Senado já, que é o projeto de lei 1179, que propôs, foi aceito pelo Senado, a prorrogação da vigência não para agosto desse ano, mas para 1º de janeiro de 2021, e a aplicação das multas para 1º de agosto de 2021. Então, isso para a gente é a questão, o custo do coronavírus, né, que para prorrogar, mas essa prorrogação ela não foi muito grande. Então, não é em 4 meses que eu vou conseguir resolver os problemas, e para a maioria das empresas de médio porte, eu posso dizer que a gente já está atrasado se elas não começarem a fazer nada. Não é o fato da gente não ter ainda a NPD que tira os problemas que estão acontecendo com as ações que estão sobre a privacidade de dados. Mesmo sem a NPD, o Ministério Público, o PROCON, várias autarquias e entidades têm entrado com processos pedindo multas milionárias por ações relacionadas ao uso de dados pessoais. Adriano, e essa aqui é uma pesquisa muito legal. Desculpa a interrupção. A gente está vendo aqui que alguns cortes na voz. Até então estava claro, deu para ouvir a prorrogação tudo certinho. Mas se por acaso você tem como chavear de volta para o link que você estava antes para a gente ver se dá uma melhorada? Só para a gente fazer um teste, que começou nos últimos minutos, começou a cortar um pouco mais que o normal. Vamos lá, qualquer coisa a gente tenta de novo, de novo, de novo. Não, agora está excelente. Vamos seguindo, a gente vai acompanhando pelo chat aqui. Se o pessoal tiver problemas para ouvir, a gente faz algumas pausinhas, mas agora está excelente. Legal. Tá bom. Então aqui a gente estava falando do prazo de 16 de agosto. Aqui vocês conseguiram ouvir? Sim. Então, repete para a gente. Então, já tá, é oficial essa alteração, já não é mais a data inicial de vigor. Não, a oficial é 16 de agosto por uma série de questões, mas é bem provável, 99% de certeza, que ela vai ser prorrogada e todo mundo vai aceitar que vire 1º de janeiro de 2021. Né? Esse PL 1179, ele ainda precisa passar pela Câmara, está marcado para passar na semana que vem, e também sofrer a sanção do presidente. Mas isso deve acontecer porque é um PL que tem outros pontos, ele não é só uma prorrogação da LGPD. Ele fala de outros pontos também, que é o programa, é a recuperação do coronavírus, é o regime especial da pandemia, né, que eles criaram o nome, com vários outros pontos também. Então, a gente já considera aqui a data como 1º de janeiro, mas isso não resolve os problemas que a gente está tendo, porque o Ministério Público e vários outros lugares já têm entrado com processos citando até a LGPD como base para ação. Então, o pior cenário para a gente é a entrada em vigor da lei sem ter a NPD montada e constituída. Perfeito. E aqui é um comparativo interessante da Europa. A GDPR lá, ela foi feita em 2016. A versão atual que a gente tem da GDPR, ela foi feita em 2016. Ela entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. E aí, em julho de 2018, eles fizeram uma pesquisa perguntando quantas empresas achavam que estariam em conformidade em junho de 2018. E aí eles repetiram a mesma pergunta em junho de 2019. E a gente percebe que esses mercados, esses países que eles compilaram, tinham uma expectativa muito maior do que eles conseguiram implementar na prática. Mesmo já tendo esse background anterior de privacidade e essa cultura sobre os dados, né, mais comum na Europa e Estados Unidos, eles não conseguiram se adequar à lei, porque a lei tem várias nuances de treinamento, procedimentos e mesmo de infraestrutura. Então, se lá teve esse gap grande, que chega em alguns casos a 50%,
Aqui a gente espera que a expectativa e a realidade seja pior ainda, né? Seja mais difícil. E agora, como a gente tinha combinado, eu queria ouvir de vocês o que vocês já conhecem da LGPD e me colocar aqui à disposição junto com a ArcServe para tirar dúvidas, debater e compartilhar com vocês o que a gente tem visto aqui, tanto da parte jurídica da implementação da lei, como também questões que dizem respeito a entendimentos e a organização da LGPD dentro dos nossos clientes e dentro da nossa estrutura. Sim, sim, legal, legal. Eu acho que eu estou olhando aqui para as perguntas, a que mais se repete, acho que você até deve ouvir bastante. Então, eu vou pegar aqui uma das perguntas do Marcelo como exemplo aqui. A pergunta dele é assim: como atender o direito de esquecimento dos clientes quando associado a backup? E aí, para a gente de ArcServe é uma coisa bem latente, porque é comum a gente ouvir isso, especialmente porque quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala de distintos workloads. Nós entendemos, por exemplo, um desafio que é o cliente X, ele tem lá uma Amazon da vida, tem uma base de dados que para a gente que trabalha na camada de proteção de dados, é um arquivo estruturado, ou seja, como se fosse um único arquivo grande que a gente está protegendo ele, e esse arquivo representa milhares, às vezes centenas de milhares de pessoas físicas ali, informações críticas desse pessoal. E aí, como funciona esse negócio de esquecimento? A gente sabe que existem várias nomenclaturas para isso, mas basicamente a pergunta do Marcelo e de muitos outros aqui que nos ouvem é: tá, primeiro, o que o cliente pode de fato falar que ele quer que seja apagado do nosso ambiente, e qual é essa relação com o backup? Por exemplo, o cliente vai ter lá um backup que representa o banco de dados dele do ano passado, de 10 anos atrás, e esse arquivo que está lá na fita, na nuvem, onde for, representa um único arquivo que representa milhares de clientes dele. Qual é a melhor abordagem para esse tipo de situação? Puxa, Rafael, você fez várias perguntas numa só, hein? Mandou bem. Eu joguei você uma saia justa. Vamos começar então primeiro com o que ele tem direito de esquecer. Vamos lá. Isso também é genérico, eu entendo, mas passa para a gente mais uma visão melhor do o que seria isso. Vamos lá. Se eu não tiver respondido tudo, depois você complementa, né? O legal é o seguinte: o direito de esquecimento ele é diferente do direito ao apagamento ou oposição. O direito ao esquecimento ele foi previsto pela jurisprudência da Europa em 2013, no caso de uma pessoa que queria retirar o conteúdo da internet por uma ação em que ele devia um valor, depois ele pagou, mas ainda aparecia lá o edital da penhora do imóvel dele. E quando eles fizeram o GDPR em 2016, eles usaram nos considerandos, que eles chamam de recitals em inglês, essa menção de que a GDPR iria ajudar no direito ao esquecimento. Mas o que a GDPR fala, o que a LGPD fala, é que o titular tem o direito ao apagamento dos dados ao final do tratamento e à oposição. Então, ele pode se opor ao tratamento e ele pode pedir que aqueles dados sejam excluídos, né? A exclusão do dado dele não significa que ele vai ser esquecido. Por quê? Várias transações que ele tiver feito continuam existindo. Então, imagina que eu fiz uma compra por um e-commerce, e aí, por esse e-commerce, eu comprei um sapato preto que foi entregue na minha casa. Quando esse sapato é entregue, eu posso pedir a exclusão, eu posso pedir o pagamento dos meus dados desse site? Posso. Mas isso não significa que os meus dados vão ser apagados também da parte financeira dele. Por quê? Essa minha transação gerou um reflexo tributário. Ele vai ter que guardar os meus dados por 5 anos. Essa transação ela foi entregue por uma empresa de logística e transporte externa. Então, se ele apagar esse dado, ele pede o tracking disso de uma auditoria. Então, quando há um direito de oposição ou de apagamento, aqueles dados que foram baseados no consentimento e não são mais necessários devem ser excluídos. Todos os outros dados ou todos os outros tratamentos que eram feitos por alguma outra base legal, como cumprimento de obrigação legal, legítimo interesse, podem continuar existindo, né? Só tem que ser revistas para isso. Então já está aí o primeiro mito, né? O primeiro mito, essa história de falar que, primeiro, até a nomenclatura, o direito de esquecimento é uma outra coisa, mas isso que você falou dele exigir o apagamento, também existem diversas restrições e ele não pode, assim, ou seja, então o primeiro mito que eu destacaria aqui, então, é
não existe essa história de apagar backup. O backup ele tem que representar aquele momento no tempo. Então, essa história de querer, eu preciso apagar o conteúdo do backup, você já afirmaria como um mito? 100%. Eu não estava nem falando do backup, eu estava falando do vivo. E Sim. apagar o backup, para mim, é anular esse backup. Né? Porque o backup ele tem que garantir que ele é uma cópia fidedigna do passado. Perfeito. Se eu entrasse nessa cópia e alterasse alguns dados, ela não é mais uma cópia fidedigna do passado. O Rafael existia na minha base até ontem. Então, nessa cópia do passado, o Rafael tem que existir ainda. Imagina o problema que a gente poderia ter se eu entro no backup do mês passado e começo a excluir dados de pessoas. Será que eu não vou excluir dados a mais ou menos? Será que eu vou conseguir reverter isso da mesma forma? O hash não vai bater? Vai ter uma série de questões aí, né? Sim. Então, acho que aqui já ficaram 2 mitos por terra. Então, primeiro mito que eu entendi aqui, você me corrija se eu estiver enganado, é que o cliente pode exigir a deleção de qualquer dado. Não é assim, não é qualquer tipo de dado que ele chega para a empresa e fala que, quero ser esquecido totalmente ou apague todos os meus dados. Como você falou, dependendo da transação, por fins de histórico do financeiro e tudo mais, existem itens que, mesmo que o cliente é o dono daquela informação, ele não pode simplesmente pedir para ser apagado. E o segundo, então, essa história de ficar pagando o backup, que também não faz sentido. Logicamente que na hora de provisionar um ambiente produtivo, aquela informação não pode estar lá, mas o histórico do backup, em nenhum momento, a função do backup é exatamente refletir aquela informação do passado, correto? Exatamente, isso mesmo. O cliente ele pode supor a novos tratamentos. Ele pode falar, olha, eu não quero mais receber sua mala direta. Eu quero ter o direito ao opt-out. Então, o direito à oposição, ele parece muito com o opt-out de um e-mail marketing. Eu não preciso ir lá e apagar todas as campanhas anteriores só porque também constava o e-mail dele junto. O que foi feito no passado pode continuar existindo, desde que eu garanta que eu não vou usar aquilo ali de novo, não vou voltar para a produção. E aí, do backup, tem uma questão interessante que serve ajuda muito, que eu posso ter o backup também a cada 15 minutos, né? E eu vou ter que botar uma etiqueta de por quanto tempo esse backup vai existir. Eu vou manter esse backup por quantos anos, por quantos dias ou por quantos anos. E ao final desse período, eu devo também apagar esse backup. Tá? E se eu tiver que reverter esse backup, o ideal seria que eu tivesse um procedimento escrito, o motivo pelo qual eu estou revertendo, foi tipo um crash do HD, alguma coisa assim, ou que eu tivesse uma planilha intermediária para verificar que titulares pediram uma requisição de apagamento do momento que eu estou agora até o backup anterior. Entendido. Perfeito. Deixa eu ver se eu levanto mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver, o Roberto fez algumas aqui. Deixa eu pegar alguma que está mais simples aqui. Vamos ver. Em um cenário comum, onde vamos a um ambiente corporativo? Tá, então, um exemplo que ele dá aqui você vai num prédio corporativo qualquer e você faz o seu registro ali, então você tem lá na portaria daquele prédio. São exemplos de pessoal que a gente aqui é todo mundo leigo, viu, Adriano? Então vamos lá. Então, eu tenho lá minhas informações, às vezes minha biometria foi cadastrada, o meu CPF, meu RG estão lá. Como funciona? Quem é responsável por esses dados? Esse tipo de dado que está lá na empresa da portaria, quem que é responsável numa situação de LGPD? Como que funciona isso? Que pergunta que é essa? Deixa eu repetir, a pergunta do Roberto aqui. Ô, Roberto, você também fica à vontade para mandar mais detalhes aí, mas pelo que eu entendi é o seguinte, quando a gente faz cadastros em prédios corporativos, informações simples como seu cadastro de biometria, o documento para você entrar na empresa X ou Y. Então, aquelas informações envolvem informações pessoais das pessoas físicas que estão lá marcando reuniões ou o que seja, para subir no prédio. E aí, essa empresa que está lá é uma terceira, entendo eu que a empresa da portaria é uma empresa terceira que está lá registrando esses dados, mas eu queria entender como funciona. Isso é suscetível a um esquecimento? Quem é responsável por essa informação? Como que funciona isso? Qual seria uma eventual relação? Roberto, você me avisa se eu estiver errado, eu estou lendo a minha interpretação aqui da sua pergunta. Bem legal essa pergunta, Roberto, muito, muito interessante, porque ela gera para a gente várias reflexões, né? A primeira é que
O controlador, nesse caso, seria o condomínio, ou a empresa que tem essa portaria terceirizada. E o software da portaria, que faz esse controle, seria o operador. Se houver um vazamento de dados ou um mau uso dessa base de dados, o controlador ele é solidariamente responsável por isso. Então, não tem como um condomínio ou uma empresa falar, puxa vida, vazou, mas vazou através do software da catraca. Porque foi ela que escolheu, foi ela que não foi diligente, foi ela que não fez as análises, né? E aí tem outras questões também, que é que informações essas empresas coletam. O meu prédio, o prédio onde fica o meu escritório, resolveu fazer a catraca com biometria. Na hora, eles justificaram que isso daí era um avanço, era moderno e tal, e eu sei que é porque o crachá custa caro, né? E era para ter um volume maior de gente. O que eu fiz? Em vez de cadastrar o meu dedo normal, eu cadastrei o meu dedão. Por quê? O mesmo dedo que eu uso para votar, para tirar dinheiro no caixa eletrônico, também é o dedo que eu uso hoje para entrar na portaria, para entrar no meu prédio. É o dedo que às vezes eu tenho que cadastrar para ir numa balada, para ir em algum lugar menor. Né? E a gente não sabe como essa informação vai ser utilizada. A lei separa dados pessoais de dados pessoais sensíveis, porque o dado pessoal ele gera um impacto menor em caso de incidente do que um dado pessoal sensível. Você ter acesso a uma informação biométrica, ou você ter acesso a uma informação sobre a opção sexual, elas podem ser muito mais lesivas do que ter acesso ao CPF, que também já é lesivo. E, em último caso, eu consigo trocar o meu CPF, mas eu não consigo trocar a minha digital, eu não consigo trocar o meu rosto, né? Então, por isso que a lei faz essa análise do que pode e não pode ser feito com essas informações. E o que deve acontecer é uma autorregulamentação, com algumas indicações da NPD, sobre coisas que estão acontecendo com dados pessoais da torta direita. Cara, por que o condomínio vai guardar meus dados por 5 anos? Por que o condomínio pede nome, RG, telefone, CPF, data de nascimento do visitante que eu quero convidar para minha casa? Né? Será que ele não pode usar o princípio do mínimo necessário para fazer esse cadastro? Sim, né? sim. Será que ele precisa guardar uma foto do meu RG ao invés de só pegar um número? Sim, que na foto do RG tem. Se ele digitaliza o meu RG, ele está digitalizando junto uma foto minha e a minha digital. Então, e a minha opção digital. Então, será que ele precisa fazer esse procedimento? Ele não podia só conferir o documento e dizer que está ok ou não? Sim. É isso que vai mudar com o tempo. Tá? Excelente, excelente. Bom, outra dúvida que eu acabo ouvindo bastante dos nossos clientes, acho que eu vi aqui o Davi, parece que comentou também, comenta para a gente um pouco, lógico, na medida do possível, como funciona e se existe isso, se é um mito também ou não, a sobreposição de regras. E deixa eu explicar o que é, para um leigo, o que é, eu leigo falando sobreposição por exemplo, a gente vai lá no hospital e tira um raio-x ou tem uma informação que é associada a uma informação pessoal, que às vezes a gente sabe que não é toda informação, você já deixou claro para a gente que o usuário pode solicitar a deleção, a gente já sabe que não é toda informação, mas supondo que tem informação que está dentro desse escopo, que ele pode pedir o apagamento, ou a deleção desse conteúdo, mas eventualmente existe por exemplo, uma Anvisa que vai exigir daquele hospital que esse raio-x seja guardado por mais tempo do que por algum motivo. Essa sobreposição de órgãos, o que você pode falar para a gente relacionado a esse tema? Bem legal. A LGPD ficou. A LGPD, o nome dela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela é uma lei que se aplica para todo mundo. Sempre que eu tiver uma lei específica, uma portaria específica, uma norma específica, essa portaria, norma, lei, o que for, ela prevalece por ser específica sobre a lei geral. Tá? E isso daí está descrito na LGPD em vários pontos, quando fala que a LGPD não deve conflitar com disposições específicas, e fala que tudo que uma entidade pública faz tem que ser cumprido também. Então, aí a base para isso deixa de ser o consentimento, o legítimo interesse, a execução de contratos, e passa a ser uma outra base que é cumprimento e obrigação legal. O E-Social, por exemplo, é um cumprimento de obrigação legal. Tá? E prevalece sobre as outras bases. Por que eu vou guardar os dados de um funcionário por 7 anos? Porque durante 5 anos ele tem o direito de entrar com uma ação trabalhista. E aí, imagina se tudo isso fosse baseado no consentimento,
ou se ele tivesse o direito de apagar os dados. Ele sai da empresa hoje, amanhã ele decide processar a empresa e ele mandaria uma notificação dizendo: vocês têm 15 dias para pagar meus dados. Né? E no 16º dia ele entraria com uma ação trabalhista, no 18º dia ele teria uma ação ganha porque a empresa não teria nenhum documento para fazer uma contraprova daquilo. Então a empresa tem que guardar os dados todo pelo período prescricional, e mais um tempo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Mais um mito, então, aí, desvendado. Vivi, me ajuda aí. Pelo que eu estou vendo das perguntas aqui, muitas eram exatamente ao que a gente já falou. Então, assim, muita pergunta associada. Não, mas como que ele vai apagar? Não, a gente já viu que não é toda informação que será apagada. Então, o mito número 1 já foi desvendado aqui. Mesma coisa aqui referente a pergunta do Marcelo, que ele menciona, mas como fica, não, desculpa, do Davi, que fica, como fica o meu archiving de e-mails que eu preciso ser esquecido? Não, a gente já viu que não é toda informação que vai ser simplesmente suscetível à deleção. O backup é uma delas. O backup ele tem que ser uma representação daquele momento. Então, o backup não vai ser mexido, gente. A gente não vai apagar backup. A gente só não pode pôr num sistema produtivo aquela informação de volta, mas o backup não pode ser alterado. Ele tem que representar exatamente aquele ponto no tempo que ele foi tirado. Deixa eu ver, Vivi, mais alguma que a gente não falou aqui? Deixa eu estou lendo aqui alguma. Tem uma aqui, eu estou bem no finalzinho, perguntando sobre a forma de tráfego e armazenamento dos dados precisa obrigatoriamente ser criptografada? Existe alguma relação, doutor Adriano, referente, existe alguma normativa, algum artigo da lei que menciona alguma necessidade de criptografar dados? Olha que legal. Isso é mais um mito que virou verdade. Né? Muito boas essas perguntas. A LGPD não fala de criptografia em lugar nenhum da lei. Quem fala de criptografia é a GDPR, num dos working parties que ela teve lá fora, que fala que se você criptografa a informação, ela passa a ser uma informação pseudonimizada, ela passa a ser uma informação anonimizada para eles. Né? E aí você pode trafegar isso daí com mais facilidade, sem se preocupar. Então, quem fala que precisa criptografar no Brasil também é porque ou está seguindo as melhores práticas da Europa de criptografia, ou tá copiando uma coisa sem entender. De verdade, pessoal, a criptografia é uma das formas de você proteger os dados, mas não a única ou a melhor. Porque se eu tenho esse dado criptografado, mas eu tenho que compartilhar a chave com todo mundo para acessar, eu estou só restringindo, só estou aumentando a dificuldade do hacker para ele descobrir a pessoa certa que tem a chave. Mas eu não estou protegendo o dado. Existem outras maneiras de cofres e tudo mais que a gente pode fazer para que o dado que seja realmente crítico fique protegido. Então tem muito mito aí que a gente tem que tomar cuidado. Não é porque eu criptografei o banco de dados, por exemplo, que eu estou cumprindo a LGPD ou a GDPR. Perfeito, perfeito. Eu encontrei mais uma aqui no perguntas aqui, que essa é uma que a gente ouve bastante, principalmente quando a gente assiste palestras de LGPD. Ela é mais ampla, mas eu acho que vale a pena o doutor Adriano comentar sobre isso. A pergunta é o seguinte, qualquer empresa, pequena, média ou grande, para estar legalizada dentro da lei, precisa ter exatamente quais documentos ou ferramentas? Proteção de dados, antivírus, firewall, backup? A gente sabe que isso é muito, tem muito nego querendo vender coisas como solução de LGPD, então eu deixaria o doutor Adriano dar a visão sobre isso. Acho que antes dele responder, o primeiro mito é, não, nem a ArcServe, nem nenhuma empresa única vai entregar toda a LGPD, correto, Adriano? É o rapaz entender da normativa, né? Então, acho que... Exatamente isso. Nenhuma empresa, nem as maiores, nem as que têm portfólios diversificados, conseguem atender a LGPD de ponta a ponta, né? Porque ela tem várias nuances aí. Ao mesmo tempo, pessoal, eu posso ter uma empresa que cumpra a LGPD sem ter nenhum software, que use máquina de escrever ou que use só o pacote do Office. Por quê? A LGPD ela fala de boas práticas e de processos. Então, quando eu penso numa padaria, num condomínio, numa academia, eu não sou obrigado a ter o mesmo nível de segurança e padrão de um banco, né, de um hospital. Né? E aí, o exemplo que eu sempre dou é que até o caderninho de fiado do seu João, que tem lá o nome, o endereço, o quanto o cara deve, o que ele comprou,
é LGPD compliant se ele estiver trancado na gaveta e só o seu João tiver a chave. Então, muito mais do que a gente pensar, sair comprando soluções, o filtro de água Europa, né, que a gente chama que é a água mais pura do mundo, né, é fazer a lição de casa e ver o que a sua empresa precisa. Né? Eu posso criptografar o banco de dados e continuar tendo problema. Eu posso não criptografar o banco de dados e estar com parte de fragilização, porque eu adotei as outras medidas. Perfeito, perfeito. E acho que faz muito sentido uma pergunta do Davi aqui relacionada a isso. E por onde você recomendaria uma empresa que normalmente não é a padaria, uma empresa um pouco com dados de tecnologia, servidores, por onde ela começaria? Qual que seria o caminho inicial para uma empresa que ainda não tem, não tem tantos controles em prática? Existe alguma sugestão de por onde os passos básicos? A gente sempre fala também que, assim, quando você chega no hospital e fala que está... Quando você vai numa consulta médica e fala que está com um problema, uma doença, você conta o seu problema e o médico olha para você e fala, legal, vai ali fazer um exame de sangue, uma ressonância magnética, um ultrassom, e aí com os exames você volta aqui. Né? Ele pede o que ele quer saber, que ele tem uma dúvida, e aí na volta ele comprova se você tem ou não aquele diagnóstico, e aí ele te dá uma receita. O momento que a gente está vivendo da LGPD no Brasil, diferente da Europa, que já tinha a diretiva 9546 antes, é um momento de primeira análise, de primeira consulta. Então, as empresas devem começar internamente ou com consultores mapeando os dados. Que dados ela coleta, com quem que ela compartilha, por que ela faz essa coleta, ela por quanto tempo ela guarda, que leis ela está sujeita, e quais são os direitos dos titulares que ela vai atender e como. Quando ela tiver esse mapa, vai ficar mais claro para ela perceber o quanto ela vai ter que fazer de investimento, se é que vai ter que fazer um investimento, talvez não tenha que fazer nenhum, né? E quais são as prioridades, qual que é o Pareto, né? Qual que é o 80-20 que ela vai ter que lidar aí nesse desafio de adequação. Antes disso, é loteria. Então, não dá para a gente contratar um software qualquer, e mesmo um software que vai fazer a gestão do titular, antes de saber quem é meu titular e onde que estão as informações dele, e como as informações dele estão espalhadas dentro dos bancos de dados da minha empresa. Né? Acaba sendo meio contraditório. Eu vou comprar o barco, mas eu vou pôr na garagem, porque eu não tenho como levar ele para o mar ainda. Não é assim que funciona. Eu tenho que ter um planejamento um pouco melhor do todo antes de sair construindo. Sim, sim. Então, o mapeamento e classificação aí podem ser itens dos primeiros passos aí. Sim, para mim sim. Tem uma pergunta aqui do Carlos Roberto da Silva que eu estou lendo, que ele fez curso da 27.701 e que fala de criptografia. Legal. Tem sim criptografia e tal. Eu estava falando que na LGPD não é citado em nenhum lugar criptografia especificamente, e ela também não é uma obrigação da lei, tá? Então eu posso fazer isso de outras maneiras, mas é uma boa prática recomendada, é uma coisa super legal de ser feita e que aumenta a segurança. Eu não estou dizendo para não fazer, para não criptografar. Eu estou dizendo que só criptografar não atende à lei, tá? Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, chegou uma pergunta nova aqui do Arildes e eu já vi que é algo que eu também, foi todo mundo que tem LinkedIn acho que acabou recebendo, que é um e-mail de um hacker mencionando que ele teve acesso à sua máquina, mas na verdade, e ele expõe a senha dessa pessoa, então eu recebo um e-mail, Rafael, eu vi aqui que você acessou sites indevidos aí, eu tenho sua senha, tá aqui, aí ele menciona uma senha genérica, não diz de quem é, fala que é de um computador, e deixa eu ver só como desfecha a pergunta aqui. Ó, inclusive, estou sendo chantageado, tal. Minha senha, blá, blá, blá. Tá, ele basicamente quer que você comente essa situação. Então vamos lá. O que está acontecendo? Eu ouvi de vários clientes, eu também recebi um e-mail que basicamente uma pessoa anônima me encaminha um e-mail falando assim, ó, eu tenho informações sobre você que eu tenho a senha do seu computador que eu tive acesso, eu tenho dados aqui e eu quero que você me pague tanto em bitcoins nesse endereço aqui, senão eu vou expor dados pessoais de você. Então,
o meu entendimento disso, o que foi? Ele teve acesso às senhas de algum portal, por exemplo, do LinkedIn, que vazou, que foi hackeado por algum motivo, então ele tem de fato a senha, tanto é que no e-mail ele coloca, ele expõe a sua senha nesse e-mail, só que provavelmente porque existem usuários que usam a mesma senha para diversos sistemas, inclusive para o computador pessoal. Então ele está se baseando que você que a senha que vazou, que ele pegou lá, que ele comprou essa senha lá de vazada, por exemplo, do LinkedIn, ele tá dando a entender que você usa essa mesma senha, por exemplo, para o seu computador pessoal. Então é essa senha que ele tem, ele joga e fala assim, ó, o seu computador, eu tenho essa senha aqui, eu tive acesso, eu acessei remotamente, coletei seus dados, me pague, senão eu vou divulgar isso. O que você pode falar para a gente disso? O que é cabível aqui? O que você acha que está associado com LGPD nesse cenário? Olha que interessante. Vocês estão vendo na tela agora? Eu troquei de tela aqui. Sim, eu já consultei isso aí, exatamente. Você conhece esse site, né? Esse site aqui Sim, esse para site ver se aqui, já vazou ou não. e aí, ó, olha o meu. Cara, o meu vazou também. Todos os e-mails vazam, né? A LGPD Sim. não vai evitar vazamentos. Ela só gera uma série de normas e obrigações da empresa antes, durante e depois do tratamento de dados. Então, se houver um incidente de segurança que seja um vazamento, essa empresa deve notificar a gente, ela deve começar a mandar um e-mail para a gente dizendo assim, olha, seus dados vazaram, aconteceu isso, troca sua senha, tal. Se a gente sabe disso, a gente passa a ser nosso interesse evitar que um hacker tenha acesso aos nossos dados, né? Em relação à sua pergunta, Rafael, a última estatística que eu vi fala que só 16% dos ataques de ransomware, só 16% das pessoas que pagaram, por ataques de ransomware conseguiram resgatar os dados. 84% das pessoas que pagaram pelo ransomware não tiveram seus dados recuperados, né? Então isso já mostra que não é tão trivial assim e que não é simplesmente pagar o resgate que você vai ter os dados de volta. Um ataque em ransomware ou uma exposição dessa, ele pode ser um incidente da LGPD se você estiver falando de um negócio, mas não desse phishing que estão sendo. Não sei se o nome é phishing, ou se tem um nome para isso, mas isso que é o seria phishing. Sim, porque na verdade ele não tem esses dados. É diferente de um ransomware que de fato tem os seus dados criptografados ali, e nesse caso não, ele simplesmente está se baseando numa senha que eventualmente você usou em outros lugares. Mas eu acho que, ó, a gente tem mais 5 minutinhos. Né? Tem mais uma última pergunta associada exatamente com esse mesmo tema, e eu queria entender, existe alguma coisa escrita na LGPD que de fato o site foi hackeado, ok, o que no caso do LinkedIn, ou que seja, ele é obrigado a avisar o seu usuário, ó, eu fui hackeado, eu não sei a extensão do dano, mas existe alguma normativa, algum artigo que determina que a empresa que descobre que foi hackeada, ela é obrigada a avisar o seu usuário? Ou alguma coisa desse tipo? Ela é obrigada a fazer uma análise interna disso, e se houver um risco do titular ou um vazamento de dados do titular, ela pode ser obrigada a comunicar tanto a NPD quanto o titular. Entendi. Por quê? O que acontece hoje? Hoje, um cartão de crédito custa menos de $3 na Deep Web e o seu histórico de saúde completo menos de $1.000 na Deep Web. Por quê? Tem muita informação disponível. E as empresas não eram obrigadas a notificar. Cada vez que a empresa é obrigada a notificar, ela compartilha com você um problema que ela tem, né? E aí você também toma atitude. Então você vai ficar mais diligente. Eu usava antes do quarentena, eu usava muito o Uber 99 para fazer várias reuniões, né? Se alguém conseguisse hackear o meu cartão de crédito e fazer um débito mensal de R$19,90, escrito ali 99 alguma coisa, ou PagSeguro alguma coisa, eu ia ser um cliente eterno satisfeito, porque eu não ia perceber, né? Sim. Mas se aí um desses sites me avisa que o meu número do cartão foi exposto, é claro que eu vou ser diligente e vou olhar a minha fatura para ver se eu tenho alguma coisa irregular, né? Então essa é a intenção da lei. Não é punir o empresário, é só fazer com que todo mundo tenha uma compliance positiva. Puxa, se algo deu errado, e pode dar errado, né? As leis elas não estão aqui para evitar o pecado. Eu tenho no Código Penal que eu não posso matar ninguém desde sempre, mas continua tendo homicídio.
Não é porque está no Código Penal que uma faca não vai atravessar uma pessoa ou que um tiro não vai matar a pessoa, né? Sim, Mas sim. a lei, ela prevê o que fazer antes, durante e depois. Perfeito, perfeito. Bom, para as últimas perguntas aqui, acho que algumas a gente já até falou, o Carlos está mencionando para uma empresa pequena por onde começar, então acho que de novo a gente, aquela sugestão que o Adriano já deu, que seria começar com mapeamento dos dados e classificação, acho que esse é o caminho. E o Arildes pergunta sobre indenização. Entrando em vigor a LGPD, já existe alguma coisa falando de indenizações? O que a gente tem associado a isso hoje? A gente tem uma bola quadrada que é o seguinte, a LGPD, num dos últimos artigos dela, acho que é o 63, deixa eu ver aqui rapidinho, ela fala que a aplicação de multas e sanções pela NPD não impede que o titular procure diretamente o judiciário para outras questões que ele tenha para prejuízos diretos. E aí o nosso STF já disse que, deixa eu ver aqui, é o artigo 64, os direitos e princípios expressos na lei não excluem outros ordenamentos jurídicos. E aí, o nosso STF já disse que toda vez que tem um vazamento de dados ou que existe uma inscrição indevida do seu nome no Serasa porque alguém usou seus dados de uma forma incorreta, isso é o dano moral presumido e tem que indenizar. Então, se toda vez que tiver um vazamento, incidente de dados pessoais, a empresa tiver que indenizar na esfera judicial, ela vai ter que pagar a conta duas vezes. Metade para a NPD e outra metade para o judiciário, o que não faz sentido. Perfeito, A perfeito. grande desvantagem é que a multa da NPD, que chega a 50 milhões de reais, ela não vai para o titular. Ela vai para um fundo, que é o fundo do PROCON, que é revertido em benefício da sociedade, né? Então, isso daí não vai ser um estímulo direto para que as pessoas saiam aí notificando e processando as empresas para retirar dados. Porque se não houver um vazamento ou um prejuízo, ela não vai ganhar nada com isso. Então, ainda que a empresa seja multada, essa indenização não vai reverter para aquelas pessoas que estavam na base diretamente. Ela vai reverter para toda a sociedade. Perfeito, perfeito. Eu acho que ainda associando a multa, deixa eu só ver então, pessoal. Ó, bom, acho que você já respondeu. Eu vou fazer a pergunta de novo, mas para mim eu acho que já está dentro do que você acabou de falar. A LGPD prevê multa de 2% a um valor máximo de 5 milhões, valor que seria destinado à NPD. Então, a pessoa física ofendida teria ainda direito de entrar com uma ação judicial contra a empresa já multada para compensar o dano que sofreu. Isso é a pergunta. Você acha que estaria dentro, além do que já foi aferido para essa empresa, para essa pessoa física, para essa pessoa jurídica, a pessoa física que sofreu com o dano, ela ainda poderia entrar e tentar uma ação? Como que funciona isso? Ou seja, ela ser duplamente penalizada, a empresa, primeiro pelo órgão que identificou, sei lá, o vazamento de dados e também pela pessoa física que sofreu? Como que funciona isso? Isso tem todo sentido no nosso ordenamento jurídico civil pelo seguinte, juntando dois artigos do Código Civil, fala que aquele que causa dano é obrigado a indenizar, né? Ou seja, a gente falou da portaria do condomínio lá que faz o cadastro biométrico. Sim. Imagina que essa portaria, o condomínio escolheu um software que não é seguro e esse software acabou tendo vazamento. O condomínio e a empresa do software podem ser multados em até 50 milhões de reais. Legal. Alguém conseguiu acesso a todos os meus dados, inclusive a minha biometria, foi no banco Itaú, que eu não tenho conta, não falaria onde que eu tenho, porque eu sei que todos vocês também são hackers, né? E arrancou todo o dinheiro que eu tinha lá com a foto com uma cópia da minha digital. Então aí eu tive um prejuízo efetivo. Por quê? Alguém se passou por mim e me causou um dano relacionado a isso. Tem um nexo causal entre o vazamento de dados daquele software para portaria e o saque de dinheiro na minha conta do Itaú. Então, quem tem que pagar esse saque é a empresa que deixou vazar. Faz sentido. Agora, não é porque o meu nome caiu, não é porque a senha do meu e-mail vazou, a senha do meu e-mail do Bitly vazou, que eu vou processar a Bitly e vou ganhar R$1.000. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem que ter. A gente tem que ter bom senso aqui, entendeu? Sim, sim, sim. O bom senso estaria acima de tudo aí.
Para fechar, acho que o nosso tempo já estourou aqui, gente. Vai pegar a última aqui, a do Júnior. Deixa eu ver, ó. Eu estou tranquilo. Para mim também estava um pouco ruim a comunicação. Se quiser estender um pouquinho até para compensar, eu estou tranquilo. Legal, legal. Vamos lá, gente. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Então, o Júnior manda aqui, ó, um colaborador enviou uma planilha com informações pessoais para um parceiro que ele tem relacionamento por engano. Então, foi encaminhado por engano essa planilha. Isso é considerado um vazamento de dados? Bom, assim, acho que depende muito, né, do conteúdo que tem lá, né? Acho que essa pergunta ficou meio aberta. O que você pode falar sobre isso, Adriano? Sem dúvida. Eu sou um advogado que gosta do depende, né? Eu falo que o direito e a física quântica se parecem muito porque tudo depende. Mas, sem dúvida alguma, o envio de uma planilha para o destinatário errado é um incidente de segurança e pode, se tiver dados pessoais lá dentro, também é um vazamento de dados pessoais. Legal, A não legal. ser que o cara tenha um NDA com a empresa, que aquilo ali seja parte da atividade dele e tal, mas o princípio mandou para a empresa errada é um incidente. Perfeito. Ele menciona que contém CPF, por exemplo. Está lá na planilha, Então, tem CPF. Então, é um incidente. é isso aí. E aí vai ter que ser analisado. Agora, por exemplo, não é porque ele fez não é porque teve esse vazamento que ele vai ter que notificar os usuários. Se ele percebeu a tempo, conseguiu corrigir isso, acordou com a pessoa de que a pessoa apagou os dados e não vai fazer nada com isso e tal, ele consegue controlar isso dentro da operação dele. Não precisa reportar para cada um. Olha, infelizmente eu compartilhei os dados do Adriano com o Rafael. Não precisa dizer isso. Sim. Né? Porque ele conseguiu controlar. Agora, se esses dados depois aparecem abertos na internet, ele vai ter que explicar a origem e vai ter que fazer o tracking até chegar a esse compartilhamento indevido. Sim, sim. E ele ele complementou aqui, e se ele tem receio disso, o certo seria ele ir lá na ANPD e notificar, qual que seria uma ação sugerida aí? A ANPD ainda não saiu do papel, ela não disse ainda quais são as regras específicas. Um caso desse na Europa, se ele conseguisse provar que não teve dano direto, porque é um amigo dele e ele podia ter um NDA com esse cara, não precisaria notificar. Ele só precisaria acompanhar para ver se há uma repercussão disso. Você precisa notificar a ANPD e os titulares sempre que isso pode gerar um prejuízo potencial para eles. Ou seja, ao invés de mandar para uma pessoa identificada, eu publiquei na internet. Aí, com certeza, tem que notificar a NPD. De novo, a gente está falando de software. Olha que legal, Rafael, só para complementar. Tem vários softwares hoje em dia, como DLPs e outros, que eles fazem um scan do que está saindo da sua rede. Por quê? Para evitar acidentes, assim, evitar problemas desse. Tipo, o cara está mandando um e-mail com 50 destinatários abertos. Não pode. Não tem sentido fazer isso daí. Ou em cópia oculta ou cria uma lista. Ele está mandando aqui um formulário que não está criptografado com 200 nomes e CPF de pessoas. Opa, isso aqui está com entrega da empresa também. Então, a empresa, nesse caso, provaria que ela foi diligente e que ela tinha política de segurança e softwares que faziam esse monitoramento. Se passar alguma coisa, é porque ou a pessoa burlou ou porque incidentes acontecem. Né? Mas aí a pena vai ser menor, ou não vai ter pena. Excelente, excelente. Tem mais uma aqui, é simples, o Davi questiona se e-mail, dados, histórico de navegação, chats, ferramentas corporativas que uma pessoa física está usando lá, se essa informação é vazada, se isso é considerado, se isso são informações sigilosas ou que se poderia caber dentro de um problema de LGPD. O que o senhor tem a falar sobre isso? Então, ele está perguntando de e-mails, históricos de e-mails, históricos de navegação de internet e conversas de chats de ferramentas como Skype, essas coisas, mesmo sendo corporativas. Legal. Essa discussão já bateu na Europa algumas vezes e a resposta para todas as perguntas feitas de formas diferentes foi sim. Sempre que eu tiver que conseguir identificar uma pessoa física na ponta, ainda que sejam ferramentas da empresa, é dado pessoal. Então, nome.sobrenome, @domíniodaempresa.com, se chega até a pessoa, é dado pessoal.
no chat, o texto do chat não é dado pessoal. Mas se tiver ali o usuário que fez aquela comunicação e com esse dado conseguir cruzar e chegar numa pessoa física, passou a ser dado pessoal também. Se eu faço um monitor, se eu sou uma empresa de e-commerce e eu consigo rastrear o IP ou ter aquele digital fingerprint, isso é dado pessoal, né? Então, tudo aquilo que me permite identificar uma pessoa ou já saber quem ela faz com que isso daí esteja sujeito às leis de proteção de dados pessoais do mundo. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui todas as perguntas, pelo menos as que a gente não pontuou exatamente, elas tinham alguma relação com o que o Adriano já mencionou. A gente passou um pouquinho do tempo exatamente para compensar aquele pequeno problema técnico que a gente teve, mas assim, o mais importante, ficou bem clara a apresentação, a gente viu fim a fim. Acho que para a gente da ArcServe, apesar de a gente não ser da área jurídica, mas a gente depende do apoio do Adriano exatamente para cobrir e suprir esses mitos, que é o que a gente falou aqui. Acho que esse é o mais importante, que a gente ouve constantemente, essa história de apagar backup, qualquer informação o usuário pode esquecer. Não, peraí, existem muitas entrelinhas aí nesse meio. Mas eu acho que é isso. Vivi, mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Eu vi que o pessoal. A ideia, na verdade, era fazer esse bate-papo no final, né? Acho que valeu, porque todo mundo tem um pouco de dúvida de até. Foi uma das perguntas, né? Qual é a fórmula milagrosa para eu atender a LGPD? Não é bala de bem prata, né? Qual é a. Não é bem assim, acho que é uma série de normativas e nada como ter um advogado para explicar isso melhor, porque a gente é totalmente leigo, né? Não é A só um ideia advogado, né? É só ver o histórico que ele tem de LGPD, GDPR, então isso é o mais importante. A gente às vezes ouve muito advogado que não é de tecnologia, que não tem nenhum embasamento de históricos, até mesmo de GDPR, e acaba tendo interpretações distintas, então. Mas é isso aí, acho que o mais importante é passar esses esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez, Adriano. Foi extremamente enriquecedor essa apresentação para todos, acredito eu. Obrigado a todos pela presença e acho que é isso aí, gente. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Legal, pessoal, estou à disposição, viu? Obrigado, ArcServe, mais uma vez pelo convite e pela parceria. Valeu. Imagina, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.